E eu queria dizer, né, você acredita que juntos nós somos mais fortes? Então eu queria te convidar para ficar juntinho. Se você está mais ao fundo e desejar estar aqui na frente, fique à vontade para estar junto. Glória a Deus. Tem uma mensagem aqui, acabei não passando até os textos ali para os irmãos, mas eu vou com calma aqui para conseguirmos transmitir. Mateus 6, 22 e 23, se você tem sua Bíblia aí, quiser abrir, ou se não, acompanhe pelo telão. Mateus 6, 22 até o 23. Eu quero aqui, antes de entrar no escopo principal dessa mensagem, né, fazer aqui um pano de fundo, e esse texto aqui, esses dois versículos vão nos ajudar. O texto diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Esse texto, Jesus aqui, quem está falando, está nos ensinando, né? Está mostrando para nós que é preciso termos olhos bons, né? Se nós olharmos bem, então o resto vai bem. É isso que ele nos ensina aqui, né? Você sabe como os nossos olhos funcionam, né? Nossos olhos funcionam através da luz, né? À medida que recebemos a luz, isso reflete dentro das partes do nosso olho. Não vou aqui dar aula de anatomia, né? Nem de nada relacionado a isso, mas a retina dos nossos olhos, ela recebe a luz, e com a luz, né, nós conseguimos então receber uma mensagem, e aí isso vira algo eletrônico, quimicamente, vai lá no nosso cérebro e nós conseguimos ver. É algo extraordinário. Já parou para pensar em como enxergamos, como os nossos olhos veem? E aqui a palavra, ela está dizendo aqui, né, que os olhos, Jesus ele está nos ensinando que os olhos são a candeia do corpo, né? Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas, né? Nossos olhos funcionam dessa forma, através da luz. Mas há um ponto importante aqui, né? A luz, que luz é essa que estamos recebendo, né? Que imagem é essa que estamos acessando, que está vindo para os nossos olhos? Jesus ele está dizendo que os nossos olhos não são imparciais, eles não são isentos no resultado daquilo que nós vemos. Dependendo da forma como nós estivermos olhando, então nós vamos receber uma mensagem, né? Jesus, na verdade, ele não está falando aqui dos nossos olhos físicos, né? Como eu dei o exemplo aqui, né? Não, mas está se referindo à forma como vemos as coisas, os pensamentos que estão por trás, enquanto vemos algo, a nossa mentalidade por trás daquilo que vemos, que enxergamos. Ele nos dá aqui uma instrução, de certa forma genérica, né? Mas é abrangente também, que serve para tudo em nossas vidas, né? É uma instrução geral. Olha, os teus olhos precisam ser bons. E quando nós recebemos isso, puder, alguém que estiver com a luz, tirar essa luz aqui, está refletindo bem nos meus olhos, por favor. E os meus olhos são bons, mas podem ficar prejudicados aqui. Já estou até enxergando aquela luz em tudo que eu vejo. Agora eu não consigo ler o texto. Então, Jesus ele nos dá essa instrução: se os teus olhos forem bons, nós precisamos saber como estamos olhando as coisas. Nós precisamos saber com que perspectiva temos enxergado, né? Podemos olhar a mesma situação de formas diferentes, e é isso que Jesus está nos ensinando.
Os teus olhos precisam ser bons. Olha que interessante, né? Falando de visão, falando de... Existe o Salmo 119, no versículo 5. É um salmo conhecido, e você já ouviu falar desse texto. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. 119, 105. Tá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Né? Olha que interessante, nós precisamos, aqui, será que aqui esse texto está falando que a palavra de Deus é uma luz como essa que estava aqui nos meus olhos? É isso? Não, mas, da mesma forma, quando Jesus falou dos olhos, Ele também não estava falando dos olhos físicos, Ele estava falando de como nós olhamos as coisas, como vemos as coisas, como você olha as circunstâncias, como você olha as situações, né? E aí, para essa forma como você vai olhar, existe uma palavra que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, né? Jesus, ele diz: se a luz que há em ti são trevas, ou seja, se a luz que entra em você não for a palavra de Deus, então que tremenda trevas são. Ou seja, é algo que, em vez de te aproximar de Deus, que te aproximar do que você precisa, te aproximar da verdade, te aproximar, vai te afastar. O que nem toda luz que vem, nem tudo que aquilo que vem, que enxergamos, nem tudo aquilo que ouvimos, nem todos aqueles pensamentos que chegam, servem de luz para o meu caminhar. Mas sim, a luz que é a palavra. A luz que é a palavra. A luz aqui se refere a pensamento, a uma mentalidade. Nós podemos enxergar aqui a mentalidade da palavra e a mentalidade do mundo, e separar isso, né? Então, que mentalidade, ou que olhar, ou que olhos, né? Se os teus olhos forem bons, só tem um jeito dos nossos olhos ser bons, é nós olharmos conforme a palavra, nós olharmos com o olhar de Deus, né? Nós precisamos pensar como Deus pensa para ter os resultados que Deus tem, né? Nós precisamos crer na verdade para ter os resultados da verdade. Nós precisamos crer em Jesus para ter os resultados de Jesus. Você pode repetir isso aqui comigo? Diga assim: nós precisamos pensar como Deus pensa para ter os resultados que Deus tem. Agora vamos trazer para mim. Eu preciso crer na verdade para ter os resultados da verdade. Eu preciso crer em Jesus para ter os resultados que Jesus tem. Amém, amém, amém. É assim. Vamos então observar isso agora aplicado em duas situações, né? Em duas situações, com personagens bíblicos, com situações reais da vida cristã, agora com esse pano de fundo, né? Quando nós temos o olhar da palavra, quando nós temos esse, né, os bons olhos, né, os olhos bons, os olhos que são bons, que forem bons, vai estar cheio de luz, né? Nós precisamos crer na palavra para que isso seja assim, e vamos ver isso agora aplicado na prática, né? Então vamos lá para Marcos, agora, Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 21. Marcos 5, 21. O texto diz assim:
Vamos ler todo esse texto, até o 43, é um pouco longo, e esse texto, ele tem um duplo milagre, né? Tem um duplo milagre, nós vamos aproveitar duplamente. Vamos ler todo o texto. Diz assim: tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali, e aqui inicia uma nova história no meio dessa história, né? Você já conhece. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastou tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem te tocou? Em outra tradução, em outro evangelho, o texto explica, detalha que foi Pedro que perguntou, né? Eu consigo imaginar Pedro sorrindo para Jesus e falando: ô Jesus, está todo mundo te apertando aqui, como é que, né? Como você pergunta quem? Mas Jesus nem dá muito ouvido, e Jesus continuou, né, no 32, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus? Amém, amém. No 35, enquanto Jesus, aqui volta daí para a história do Jairo, né? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e dizem: a sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cum, significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer.
Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, obrigado, Jesus, porque existem esses textos. Obrigado porque podemos ler esse texto, porque podemos ver essa verdade, porque podemos acessar algo tão extraordinário. Jesus, ele fez esses milagres, esses sinais, e deixou aqui para que a gente possa usufruir, né? Para que a nossa fé possa crescer, possa aumentar com isso aqui. Irmãos, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que coisa linda e poderosa, né? Quero destacar aqui alguns pontos, né, pensando no contexto, no pano de fundo que fizemos ali, quando falamos sobre os olhos bons. E eu queria aqui que nós pensássemos, né, sobre os olhos bons dessa mulher, né, a mulher hemorrágica, e sobre os olhos bons de Jairo, né? Ambos tiveram em si uma atitude de direcionar os olhos para Jesus e ver em Jesus o Senhor, em ver em Jesus salvação, e ver em Jesus uma esperança, e ver em Jesus um caminho, né? Uma forma linda, linda. Jairo era um homem religioso. Vamos fazer um pouco o contexto aqui dele, né? Um homem religioso. Ele era chefe da sinagoga. Ele tinha responsabilidades. Ele era um homem público, né? Para ele ir até Jesus não era nada fácil, né? Ele precisava se expor, né? Ele era um homem público, então se ele fosse visto andando com Jesus, isso daria muita repercussão entre os judeus, né? De repente ele se vê numa situação como essa, né? Sua filha de 12 anos à beira da morte, e agora? E agora, o que eu faço? E aí nós podemos aqui imaginar, né, esse homem vivendo isso, numa situação como essa, indo talvez na sinagoga de manhã bem cedo. Estou aqui imaginando uma situação, né? E talvez ele ali, esse homem tenha ido clamar, tenha ido orar, tenha ido suplicar a Deus pela sua filha ali, né? Quem sabe ele não parava ali de vir à sua mente, né, como Jesus tinha curado um homem com as mãos mirradas, ressecadas, ressequidas, né? Um homem com as mãos mirradas na frente dele ali na sinagoga, né? Quem sabe ele tinha ficado pensando no que ele tinha ouvido lá do chefe da sinagoga de Nazaré, quando Jesus entrou na sinagoga e leu ali o texto de Isaías 61, que declara: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, e assim vai. Talvez na mente dele ali já estavam todas as lembranças do que ele estava ouvindo falar desse homem de Nazaré, desse homem, né, que vinha se revelando como Messias, se mostrando como Messias. Quem sabe ele tenha puxado um pergaminho para ler ali enquanto ele estava sozinho, antes dessa situação. Talvez ele olhou ali o Salmo 23, 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que influenciou esse homem? O que influenciou a atitude dele de tomar uma decisão, independente do que os outros iam pensar? Ele creu em Jesus. Os seus olhos eram bons, e a verdadeira luz, a luz da palavra, entrou na sua alma. Jairo creu em Jesus, e Jairo foi até ele. Jairo foi até ele. Jairo encontrou uma resposta. Ele chega até Jesus, ele se abre, se derrama diante de Jesus, se ajoelha: a minha filhinha,
e fala da filhinha dele, né? E ele declara ali sobre a sua filha. E Jesus prontamente se dispõe. Jesus prontamente o acompanha. Jesus segue com ele. Naquele momento, Jesus estava dedicando a sua atenção exclusivamente para ele. Até que Jesus foi tocado. E não foi nem voluntário da parte de Jesus. De repente, dele saiu o poder. Ao ponto de ele precisar parar um pouquinho e falar: Jairo, espera aí. Alguém me tocou. Sinto que de mim saiu o poder. A questão é como o tocou. Não é quem o tocou, porque todos estavam tocando Jesus. Uma multidão empurrava, aglomerava, tocava Jesus. A questão é como eu e você tocamos Jesus. E Jesus, ele é tocado por aquela mulher, por uma mulher que tinha um olhar bom. A forma como aquela mulher olhou para Jesus está associada com o pensamento que ela tinha, né? O texto diz, deixa eu só localizar o texto aqui exatamente. No versículo 28, Marcos 5, 28, revela o olhar desta mulher. Marcos 5, 28. Pode projetar para nós, por favor? Marcos 5, 28. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Quem ela enxergava? Quem ela enxergava em Jesus? Quem ela enxergava que Jesus era? Os olhos dela eram bons. Ela creu nas palavras de Jesus, ela creu na mensagem de Jesus. Para crer na mensagem é necessário ter olhos bons. Você precisa enxergar para Jesus, olhar para Jesus e ver quem Jesus é. Nós precisamos olhar para Jesus e crer quem Jesus é, independente das circunstâncias, independente do que nós possamos estar olhando, enxergando com nossos olhos físicos, mas com nossos olhos espirituais, com nossos olhos, precisamos ver bem, precisamos ver a palavra, precisamos ver o que a palavra está realizando. E ali era a própria palavra passando por ali, era a própria palavra de Deus, o verbo de Deus andando. E de repente, quando você acessa a palavra com fé, toca nas vestes da palavra com fé, você é curado. É isso que esse texto está nos dizendo. Jesus, ele está disponível, Jesus está acessível para mim e para você, e nós podemos ir até ele, crendo, enxergando quem ele é, com os olhos corretos, vendo corretamente, crendo corretamente, e acessando a verdade, acessando a verdade. Nós acabamos de declarar aqui, nós precisamos pensar como Deus pensa para ter os resultados que Deus tem. Nós precisamos crer na verdade para ter os resultados da verdade. Nós precisamos crer em Jesus para ter os resultados que Jesus tem. Aleluia, aleluia. Meu Deus, meu Deus. Então essa mulher, depois de tocar Jesus, depois de manifestar a sua fé e revelar ali a sua confiança no Senhor, se tão somente eu tocar, serei curada. E Jesus
se é que a gente pode dizer assim, surpreso com a sua fé, com a fé dela, ele declara: filha, a sua fé te curou. Foi você, foi a tua confiança no que eu sou, na minha palavra, em quem eu sou, que te curou. A sua fé, a sua confiança. Jesus não teve participação, ele nem desafiou, ele não fez nada, apenas foi acessado. Nós podemos acessar Jesus, nós podemos acessar Jesus, nós podemos acessar Jesus, né? Em alguns momentos, meu irmão, outras luzes virão sobre os nossos olhos, que não a palavra. Em alguns momentos, outros pensamentos virão, outros diagnósticos virão, que não a palavra. Outra mentalidade será imposta a nós, que não a palavra. Mas se os nossos olhos forem bons, nós vamos transpassar tudo o que não é a verdade, nós vamos transpassar e alcançar a promessa, e alcançar aquilo que está em Jesus, e alcançar aquilo que está no Senhor, né? Se pensarmos nessa mulher, quais eram essas outras luzes, essas outras mensagens, esses outros pensamentos sobre ela? Tudo que os médicos falaram para ela até agora. Ela já gastou tudo que ela tinha, ela já gastou tudo que ela podia, ela já gastou, né? Mas ainda que eu tenha investido, sido desapontada tantas vezes, ainda que eu tenha sido frustrada tantas vezes, há alguém em quem eu posso crer, há um lugar em quem eu posso tocar, e Ele está aqui, e Ele está aqui. Você pode repetir comigo? E Ele está aqui. Jesus está aqui, meu irmão, e eu e você podemos tocá-lo, nós podemos tocá-lo. Eu não sei o que os outros têm te falado, eu não sei quais são os diagnósticos que você tem ouvido, eu não sei que mentiras você tem ouvido, mas há uma verdade sobre você, que você pode acessar aqui hoje, em Jesus, em Jesus. E quanto a Jairo, que vozes foram essas? Que luzes foram essas? Que mentalidade foi essa que o cercou? Ao ponto de Jesus precisar, por uma situação de força maior, ali parar para atender uma outra pessoa. E aí de repente chega alguém por trás de Jairo, bate nas costas dele e fala: olha, não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Essas vozes não são as de Jesus, essa palavra não é a de Jesus, essa palavra não é a realidade para você. E interessante a forma como Jesus, ele reage, né? No versículo 5, no capítulo 5, no versículo 36, diz assim, não fazendo caso do que eles disseram, não fazendo caso do que disseram sobre você, não fazendo caso sobre o que disseram a teu respeito, sobre as circunstâncias que você vem vivendo, Jesus não faz caso, e ele vira para Jairo, e diz assim: Jairo, somente creia. A questão é em quem que você vai atribuir confiança. Se os teus olhos forem bons, você vai atribuir confiança naquele que é, que era e que sempre será. Se os teus olhos forem bons, se os teus olhos são bons, se você olha com o olhar da palavra, se os teus olhos forem bons, você vai acessar,
João, Evangelho de João 1,9 diz assim: ali estava a luz verdadeira. A luz o quê? Verdadeira. João 1,9, falando do verbo de Deus, né? E o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. A luz, aí se refere no versículo 9 a Jesus: ali estava a luz verdadeira que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. É essa luz que tem que nos iluminar, essa luz que os olhos bons acessam, essa luz que os olhos bons recebem, essa luz tem refletido dentro de si a verdade, e aí, ao ponto de você poder crer, de você poder confiar, de você poder se lançar, se prostrar diante daquele que era, que é e que sempre será. Jesus, o Alfa e o Ômega, Ele estava passando ali, ela tocou nele, encontrou cura. Que cura você precisa? Do que você precisa ser curado? Curada? Hoje é o dia da tua cura. Hoje é o dia de você ser restaurado. Hoje é o dia de você ser liberto. Porque Ele está aqui. Ele está passando aqui. Ele está passando entre nós. Está passando aqui no nosso meio. Jesus está aqui. A luz estava, ali estava a luz verdadeira que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo. Sabe o que é você receber uma notícia do falecimento de uma filha de 12 anos? Eu tento me pôr no lugar. Jesus, ele quis proteger os sentimentos dele. Ele falou: não tenha medo, não tenha medo, somente creia. Você não vai se frustrar, se você crer e confiar em Jesus. Se você crer e confiar em Jesus, você não vai se frustrar. É impossível você se frustrar. Somente creia, tão somente creia. Jairo creu porque foi até Jesus, permaneceu crendo e seguiu com Jesus. De repente eles entram naquele lugar, de repente eles se deparam com mais incredulidade. Sabe quando tudo vem no contra, né? E ali as pessoas já estavam chorando, já estavam lamentando, e quando Jesus fala algo, as pessoas não levam nem em conta, né? Ao ponto de desconsiderarem o que ele estava falando. E você não sabe o que você está falando. Se soubesse a dor que nós estamos sentindo, você não sabe a dor que nós estamos sentindo. E aí Jesus pega e tira eles. Pedro, Tiago e João vêm junto. Estava aprendendo, né? Precisava ver. E os pais, o pai e a mãe, o dirigente da sinagoga e a mãe. Gente, era o dirigente da sinagoga. Você imagina o que aconteceu depois disso? O dirigente. Esse dirigente virou crente. Esse dirigente da sinagoga nunca mais foi o mesmo. Eu não sei como foi as próximas reuniões lá na sinagoga, não. Não sei se ele continuou chefe da sinagoga.
né? Porque ele virou crente em Jesus. E aí, Jesus declara: menina, levanta. Ela se põe de pé, cara. Aí Jesus fala: dá alguma coisa para ela comer aí. Precisa comer alguma coisa. Sério, cara. Que menos importava, a menina estava viva, né? E Jesus, está com fome, né? Você pode imaginar o sorriso de Jesus? O sorriso ali, cara, Pedro, Tiago, eu não sei, eles iam se bater um no outro, cara, que top, cara, o que nós estamos vendo, meu Deus do céu? É esse Jesus, é esse Jesus, é esse Jesus, é desse Jesus que nós estamos falando. E Ele é poderoso, 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 poderoso. Ele não era poderoso, Ele é poderoso, né? E Ele está aqui. E Ele está aqui. E aí, agora chegou a tua vez. Agora chegou a tua vez, né? Jesus, Ele está aqui. Eu sei que você tem motivos aí, né? Eu sei que você tem situações que você está vivendo, ou conhece alguém que tem, e você precisa desse toque de Jesus. E nós queremos agora acessar esse poder extraordinário da palavra de Deus. Nós queremos acessar esse poder de Jesus. E Ele está aqui, Ele quer. Quando Jairo chegou até Jesus, Jesus falou: eu vou. Prontamente Ele foi. Você vai chegar até Jesus agora, você vai apresentar o que você quer para Ele. Jesus vai com você. Jesus vai com você. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Eu gostaria que toda a igreja estivesse em oração, né? Esteja em oração agora. Nós queremos nos concentrar no que Deus vai realizar, no que Deus está fazendo aqui nesse lugar. E se você tem algum assunto para falar com Jesus, para trazer para Jesus, eu quero pedir que você venha até aqui à frente. Queria pedir que os pastores estivessem aqui também. Pastores, pastoras. Nós vamos receber você aqui à frente. E você vai ser tocado por Jesus. Você vai tocar em Jesus e vai ser tocado por Jesus nesse momento. Eu não sei o que você precisa. Se você precisa ser liberto de algo que te prende, fique tranquilo. Ele é especialista nisso. Eu não sei se você precisa ser curado de algo, de algum mal, de alguma situação que te aflige. Fique tranquilo. Não duvide, não temas. A palavra do Senhor diz para você não ter medo, não tenha medo. Não tenha medo, apenas confie, apenas creia, diz a palavra do Senhor. E nós queremos declarar essa verdade sobre a tua vida, os olhos bons, para que você olhe com os olhos da palavra. Outros olhos não nos importam, outra mentalidade não nos importa, outros pensamentos não nos importam. Nos importam os pensamentos que são de Deus. Bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. São de paz e não de mal. São de lhes dar um futuro e uma esperança. É isso que o Senhor diz para você. E agora nós queremos declarar sobre a tua vida.
Você está diante desse Jesus. Você precisa crer nisso. Você precisa acessar Ele com fé, com confiança. Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Jesus está aqui. Então, enquanto o louvor canta uma música para nós, você vai conversando com Deus, você vai aí apresentando essa situação diante do Senhor, né? E você vai receber um toque, vai receber uma oração, vai receber um toque. Nós somos a igreja de Jesus, nós somos embaixadores, nós somos representantes de Jesus aqui na terra. Jesus está te tocando, Jesus está te tocando, Jesus está te tocando. Tira balababababa, soro cotoro balabababas.
essa taça que não secará. Nada neste mundo satisfaz. Essa taça que não secará. Essa taça que não secará. Tua presença é o céu pra mim. Tua presença é o céu pra mim. Tua presença é o céu pra mim. A tua presença, tua presença é o céu pra Jesus, pra mim tua presença é o céu. Oh Jesus, pra mim tua presença é o céu. Oh Jesus, pra mim tua presença é o céu. Oh Jesus, pra mim tua presença é o céu. Pra mim tua presença é o céu. Pra mim tua presença é o céu. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor nos tocou aqui. O Senhor nos tocou aqui, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado. O Senhor não muda. O Senhor não muda. E nós temos acesso a quem o Senhor é plenamente. Nós temos acesso a quem o Senhor é plenamente. E quanto ao teu Espírito Santo, Senhor, o Senhor nos deu, isso nos foi dado. Deus é o nosso presente, é o selo do Espírito, é o selo que o Senhor concedeu aos teus filhos, Senhor. E agora nós pedimos uma porção dobrada. Nós pedimos, Deus, queremos ser cheios. Nós queremos ser cheios. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Não estamos satisfeitos. Precisamos, Senhor. Queremos, Deus, endireitar a nossa vereda. Queremos que o Senhor alinhe a nossa caminhada. Queremos, Deus, andar em Espírito. Deus, vivemos em Espírito, mas queremos andar em Espírito, queremos acessar o sobrenatural. Espírito Santo, eu declaro sobre a tua casa, sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, os dons do Espírito Santo. Eu declaro, Senhor, dons de profecia, declaro dom de interpretação de línguas, dons de revelação, de conhecimento da Tua Palavra, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, aviva-nos, nos levanta, Senhor, para algo novo, para um momento novo, para aquilo que o Senhor está fazendo, para aquilo que o Senhor está realizando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Senhor. Aleluia.